A paz do Senhor para todos, que nós vamos fazer um comentário da lição de número 5, um inimigo que precisa ser resistido. O texto áureo da lição fala assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aqui o apóstolo Tiago, né, ele dá essa orientação de que devemos resistir, devemos fugir do diabo, mas de uma maneira que venhamos a sujeitarmos a Deus. Então, no momento em que nós estamos sob a direção de Deus, obedecendo ao Senhor, o diabo não conseguirá nos dominar, não conseguirá nos vencer. Então, é necessário também que nós possamos conhecer algumas coisas para que nós não venhamos a ser dominados, né, tanto pelo diabo, nem como pelos desejos carnais. Isso se dá quando nós procuramos andar em espírito, agradando a Deus em tudo. É claro que existe uma luta muito grande entre os desejos carnais e a vontade da natureza espiritual, ou seja, obedecer ao Senhor e satisfazer os desejos da carne. Há uma luta muito grande, há um conflito muito grande. Por isso que aqui na nossa lição, quando no tópico 2 fala os deleites da vida, o apóstolo Tiago aqui ele emprega uma metáfora, né? E quando se cita aqui guerras e pelejas, há quem afirme que essas guerras e pelejas sejam uma referência às disputas internas que havia entre os judeus de Jerusalém nos levantes contra Roma. A população da Judéia estava dividida nessa época sobre a luta pela libertação do poder romano. Mas não é disso realmente que o apóstolo Tiago ele está tratando. Essas palavras metafóricas é, aqui são empregadas, né, e mostram uma luta muito grande em relação às tentações, né? Aquilo que a pessoa ela passa. A palavra tentação vem do grego peirasmo e refere-se aqui às perseguições e aflições que o crente sofre nesta vida da parte tanto do mundo como de Satanás. E o crente ele deve enfrentar essas provações com alegria, segundo depreende-se no Evangelho de São Mateus, na Epístola aos Romanos e também na Epístola a São Pedro, né, que nos orienta que nós enfrentemos as tentações com fé, com alegria, confiando no Senhor. Porque isso desenvolverá na pessoa uma fé perseverante, uma personalidade experiente e uma esperança madura. A nossa fé somente pode chegar à plena maturidade quando confrontada com as dificuldades e oposição. E o apóstolo Tiago aqui chama tais provações de a prova da vossa fé, né, como nós podemos ver aqui no capítulo 1, né, porque ele precisa ser experimentado, provado, amadurecido, né? Tanto que no versículo 4, quando diz assim: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Perfeitos aqui, ou maduros, vem do grego teleios, né? Transmite uma ideia de perfeição no sentido de relacionamento correto com Deus, que frutifica-se, né, no empenho sincero de amar a Deus de todo o coração em obediência irrestrita e uma vida inculpável. Só que nós também devemos buscar de Deus a sabedoria, porque o próprio apóstolo Tiago, ele orienta no que nós devemos buscar essa sabedoria. Essa epístola de Tiago, existe muitas controvérsias quanto à sua autoria e nós vamos aqui fazer uma análise, né? E vamos mostrar quem é realmente esse Tiago, quem foi esse Tiago que escreveu essa epístola.
Ela é classificada como uma epístola universal, né, porque foi originalmente escrita para uma comunidade maior que uma igreja local, né. A sua saudação, quando se trata de as 12 tribos que andam dispersas, né, juntamente com outras referências, indicam que essa epístola foi escrita inicialmente a cristãos judeus que viviam fora da Palestina. Mas o seu local e a sua data, e embora a maioria dos estudiosos veja a Palestina e mais especificamente Jerusalém como o local mais indicado de produção dessa epístola, essa tal informação ela é desconhecida. Sobre a data, tratando-se do período antigo da era cristã, sempre será uma data aproximada, né? Então, por essa razão, nós depreende-se, né, de que essa carta tenha sido escrita por volta dos anos 45 a 49 depois de Cristo aproximadamente. As 12 tribos que andam dispersas, aqui quando o apóstolo Tiago ele faz essa referência, é uma estrutura política de Israel que perdera a configuração de divisão em tribos. Não, então é assim assim a expressão 12 tribos é um recurso linguístico que faz alusão de uma forma figurativa à nação inteira de Israel. Todavia, ao usar essa fórmula, 12 tribos, na verdade, Tiago está referindo-se aos cristãos que estavam dispersos na Palestina e variadas igrejas estabelecidas em outras regiões, isto é, todo o povo de Deus que estava espalhado em várias regiões. Né? Ele procura orientar, né, que era um tempo marcado por uma falsa espiritualidade e egoísmo. As orientações que Tiago faz são relevantes e pertinentes, isso porque a estrutura que ele nos revela, o serviço a Deus como a prática concreta de atitudes e a sua comunhão, guardar-se do sistema mundano, enganoso e da falsidade. Assim também, através de orientações práticas, o apóstolo Tiago ele almeja fortalecer e consolar os cristãos, exortando-os acerca de uma profundidade da da verdadeira, pura e imaculada religião para com Deus, a qual é visitar os pobres, não fazer acepção de pessoas, guardar-se da corrupção do mundo, como nós podemos ver aqui no versículo 27, quando ele faz essa referência. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Guardar-se da corrupção do mundo, ele também faz uma referência muito importante aqui no capítulo 4, quando ele diz assim, no versículo 4: Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Observe que nós devemos não ter uma amizade com o mundo. A amizade com o mundo é você envolver-se nos prazeres mundanos, é você viver impiamente, é você estar dentro de um sistema falido, um sistema de concupiscências, um sistema que odeia a Cristo e a sua palavra. É você viver de acordo com o mundo. As pessoas elas vivem de uma maneira independente da existência de Deus, eles não ligam para Deus, eles não obedecem os mandamentos, não amam a palavra de Deus, não observam o sacrifício de Jesus realizado na cruz do Calvário, visto como eles desprezam ao Senhor Jesus e a verdade do Evangelho, logo eles são inimigos de Deus, constitui-se assim, e claro que terá uma punição sobre isso, né? Quando a pessoa ela procura não dar ouvido ao Evangelho do Senhor Jesus, então ela vai ser lançada no lago de fogo e enxofre, que é o destino final de todos aqueles que desprezam a verdade do Evangelho. Isso podemos constatar aqui nas Escrituras Sagradas. Também o apóstolo Tiago, ele faz uma colocação no capítulo 4, aqui no versículo 6, que diz assim: Deus resiste aos soberbos e dá, porém, graça aos humildes. Ora, o soberbo, aquela pessoa altiva, tem que entender que, lá em Provérbio diz assim, que a soberba precede a ruína. Toda pessoa soberba, ela lembra Satanás. Quando o querubim ungido, ele tinha uma posição muito elevada no reino dos céus, então ele acabou corrompendo-se por si mesmo. Ele achou-se que era
grande, ele envaideceu-se. Então, um sentimento maldoso nasceu em seu coração e logo ele acabou destruindo-se a si mesmo. E é esse sentimento que ele lança no coração dos homens e das mulheres. Nós, como seres humanos, devemos entender que nós somos pó, que nós somos criatura, visto que guardando os nossos corações, colocando a palavra de Deus em nossos corações, não daremos vazão nem lugar para que haja soberba. A soberba é um pecado de grande transgressão, como está escrito no Salmo de número 19, versículo 13, quando Davi diz assim: livra-me da soberba, pois é um pecado de grande transgressão, porque todo soberbo, ele vai sempre ser semelhante a Satanás. Por isso que a Bíblia diz aqui que Deus, ele resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes. Então é necessário que nós venhamos a ser humildes, a reconhecer a nossa pequenez, reconhecer a grandeza de Deus e buscar em Deus a solução dos nossos problemas, buscar em Deus que ele guie os nossos passos, buscar em Deus que ele venha dirigir toda a nossa vida e recebermos dele a graça e o poder para que possamos vencer neste mundo cruel, neste mundo maldoso e neste mundo que está prestes ao final. Também o apóstolo Tiago, aqui nesse comentário aqui da lição 5, ele diz assim: resistindo ao inimigo. Tiago, então, ele apresenta aqui uma receita, quando ele diz assim no versículo 5, ele fala que ele mostra que o Espírito Santo está em nós, o que é confirmado em outras partes do Novo Testamento. Na verdade, o cristianismo é a única religião em que o Espírito Santo ele está na pessoa. Observe que nenhum outro lugar, nenhuma outra religião vai apresentar a presença do Espírito Santo em nós, visto que o próprio Jesus disse que ele iria para o reino dos céus, voltaria para o Pai, mas que ele não nos deixaria órfãos. Ele enviaria o Espírito Santo para nos consolar, para nos ajudar, para nos orientar, para nos ensinar, para nos fortalecer. Então é necessário que tenhamos o Espírito Santo de Deus em nós, que ele acabará nos dando poder para vencermos as tentações. A submissão a Deus, essa submissão e humildade a Deus é descrita de várias maneiras, né? E ao se aproximar do Senhor, devemos estar sempre confiantes de que Deus, ele nos compreende e ele nos capacitará a vencer as tentações, visto que o próprio Jesus, quando estava aqui como homem, ele sofreu muitas tentações. Logo, Jesus, ele se compadece de nós porque ele nos compreende, ele compreende todas as lutas internas que nós passamos. Por isso que nós devemos estar confiantes de que o Senhor, ele nos dará a vitória e o escape. Nós também devemos entender aqui que o apóstolo Tiago, ele relaciona uma série de exortações que, se praticadas em conjunto, resultarão em uma completa resistência ao inimigo de nossa alma. O que Deus espera de nós é que sejamos santos, como ele é santo. Logo, é a mesma orientação que o apóstolo Pedro também fez, né, quando ele cita assim um texto do Antigo Testamento: sede santos, porque eu sou santo. Essa santificação quando nós estamos nos afastando do pecado, quando nós estamos indo em direção a Deus, nós estamos nos santificando, é um processo. Então, quando nós procuramos estar perto do Senhor, logo estamos também dispostos a ser santificados, porque não é por força, não é por violência. Nós devemos ir de encontro ao Senhor de livre arbítrio, é o nosso desejo. Se nós o amamos, nós vamos segui-lo. Então, nós as consequências dessa ida ao Senhor é você se purificar, você se santificar, é você estar mais próximo a Ele, é você estar mais fortalecido para enfrentar todas as diversidades e as dificuldades da vida. Além das perseguições cruéis que os crentes eram explorados pelos ricos e defraudados e afligidos, como nós podemos ver aqui no capítulo 5, né, quando o apóstolo ele também faz referência da condenação dos ricos e opressores, apesar da palavra de Deus condenar com veemência essa prática mundana, infelizmente ela ainda é muito atual.
E a Epístola de Tiago não foge à tradição profética de condenar tais abusos, pois, além de expor o juízo divino contra os exploradores, exorta também os santos a não desanimarem na fé, pois há um Deus que contempla as más atitudes do injusto e certamente cobrará muito caro por isso. A queda de quem explora o trabalhador não tardará. Também ele faz uma referência a um tempo de superficialidade espiritual. Outro propósito da epístola é levar o leitor a um relacionamento mais íntimo com Deus e com o próximo. A carta, a epístola, ela traz diversas citações do Sermão do Monte, como prova de que o autor está em plena concordância com o ensino de Jesus. Tiago chama a atenção para a verdade de que, se as orientações de Jesus não forem praticadas, o leitor estará fora da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Veja que devemos entender que Tiago, ele estava presente no Sermão da Montanha, e isso é um ponto para sabermos a identidade desse Tiago aqui, pois há muitas especulações que eu farei em um outro comentário. Amém? Deus A paz assim do nos Senhor para todos. Continuando aqui, comentários bíblicos sobre essa lição 5. Quero aqui enfatizar algo, né, deixar esclarecido para que não haja nenhuma confusão, pois na epístola de Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 21, está escrito assim: Porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e cumpriu-se a escritura que diz: E creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vedes então que o homem é justificado pelas obras, e não somente pela fé. Esse texto aqui de Tiago, no qual ele faz essa referência aqui, gerou algumas interpretações equivocadas. E é o que nós vamos esclarecer aqui. Primeiro que as obras pelas quais Abraão foi justificado não eram obras da lei, como está descrito em Romanos, capítulo 3, versículo 28, mas eram obras da fé e do amor de sua disposição de sacrificar Isaque, né? Essa disposição de sacrificar Isaque foi uma expressão da sua fé em Deus e da sua dedicação a ele, como nós podemos depreender lá no livro de Gênesis, no capítulo 15, versículo 6, certo? Tiago, ele usa o exemplo de Abraão para refutar uma crença de que pode haver fé sem dedicação e amor a Deus. Já o apóstolo Paulo, né, ele usa o exemplo da fé de Abraão para anular o conceito errôneo de que a salvação depende do mérito das nossas próprias obras e não da graça de Deus. Quando Tiago ele diz aqui que a fé cooperou com as suas obras, ele não está dizendo que a fé e as obras nos salvam. Isso seria separar a fé das obras. Tiago ele argumenta pelo contrário aqui. Ele está mostrando que sobre a fé em ação, isto é, a fé e as obras nunca poderão estar separadas, uma vez que as obras procedem naturalmente de uma fé salvífica. E quando ele diz que o homem é justificado pelas obras, né, nós temos que entender o seguinte, que o termo grego, o vocábulo grego aqui, ergon, aqui traduzido por obras, ele é empregado por Tiago com um sentido diferente daquele que Paulo utilizou lá em Romanos capítulo 3, versículo 28. Porque para Tiago, obras se refere às nossas obrigações para com Deus e o homem, as quais são ordenadas nas Escrituras e provém de uma fé sincera e de um coração puro, cheio da graça de Deus, né, e o desejo de agradar a Cristo. Mas já para o apóstolo Paulo, obras se refere ao desejo humano de obter mérito e salvação pela obediência à lei, mediante nosso próprio esforço e não através do arrependimento e da fé em Cristo. Note que tanto o apóstolo Paulo como o apóstolo Tiago, eles declaram enfaticamente que a verdadeira fé salvífica, ela produzirá infalivelmente obras de amor.
Veja comigo aí na Epístola aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 6. Gálatas, capítulo 5, versículo 6, o apóstolo Paulo cita o seguinte: Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. Veja também na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, quando ele diz assim: Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Então nós vemos o seguinte, que a fé e as obras, elas estão juntas. Uma fé salvífica, ela vai produzir as obras naturalmente. Então, não há nenhuma contradição entre os ensinamentos de Tiago sobre em relação às obras e nem sobre Paulo também falando sobre as obras. Quando Paulo, ele claramente ensina que somos justificados pela fé e não pelas obras, mas ao que não trabalha, porém crer naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Também não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia ele nos salvou. E pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas o apóstolo Tiago, aqui alguns já entendendo que parece contradizer o pensamento de Paulo, declara assim: uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente, pois a fé sem obras é morta. De fato, enquanto Paulo disse que Abraão foi justificado pela fé, o apóstolo Tiago declara: não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado. Então, alguns, não entendendo essas duas colocações, dizem o seguinte: que as declarações estão em oposição. Mas aí nós temos que entender aqui novamente. O apóstolo Tiago e o apóstolo Paulo estariam em contradição se estivessem falando da mesma coisa, mas há várias indicações no texto de que não foi este o caso. O apóstolo Paulo ele está falando da justificação perante Deus, ao passo que Tiago está falando de uma justificação perante os homens. Isso se evidencia pelo fato de que Tiago enfatiza que devemos mostrar a nossa fé. Veja comigo no capítulo 2, no versículo 18: Mas dirá alguém: Tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Veja que a nossa fé tem de ser algo que possa ser visto pelos outros em obras. É por isso que no versículo 20 diz assim: Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Ou seja, a nossa fé, ela é externada através de nossas obras. Veja que Tiago, ele reconheceu que Abraão ele foi justificado perante Deus pela fé e não pelas obras, ao dizer assim, veja comigo no versículo 23, e cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Veja que quando ele acrescenta que Abraão foi justificado por obras, né, lá no versículo 21, ele está falando do que Abraão fez que podia ser visto pelas pessoas, ou seja, o oferecimento de seu filho Isaque no altar. Já o apóstolo Paulo, por sua vez, ele está destacando a raiz da justificação, ou seja, a fé, enquanto Tiago está destacando o fruto da justificação, que são as obras. Ambos, porém, reconhecem essas duas coisas logo depois de afirmar que somos salvos pela graça mediante a fé. Isso que está escrito lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Então Paulo rapidamente acrescenta: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Veja aqui em Efésios capítulo 2, versículo 10, está escrito dessa maneira. Então, de igual modo, logo depois de declarar que não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou
Paulo compele os que têm crido em Deus que sejam solícitos na prática de boas obras. E a relação que nós podemos fazer é o seguinte: aqui. O apóstolo Paulo, quando ele fala a questão da justificação, ele está dizendo o seguinte: justificação perante Deus, a raiz da justificação, a justificação pela fé e a fé como produtora de obras. Já o apóstolo Tiago é a justificação diante dos homens, o fruto da justificação, a justificação para obras e as obras como a prova de que há fé. Então, logo, não há nenhuma contradição nesses dois entre esses dois apóstolos que retratam sobre a questão da justificação. Amém? Que Deus assim vos abençoe. A paz do Senhor, meus amados. Agora nós vamos, nesse comentário, eu quero aqui ressaltar sobre a identidade de Tiago, né? Quem foi esse Tiago? A, segundo depreende de alguns estudiosos, né? Trata-se então de o irmão de Jesus, outros afirmam que seria um outro Tiago, e nós vamos saber quem foi realmente esse Tiago, né? Primeiro, nós temos que entender que lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, veja comigo aí rapidamente, Mateus, capítulo 10, a partir do versículo 2 diz assim, sobre a questão dos seus discípulos, né? Quando Jesus ele escolhe para si os 12 discípulos. O primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, o seu irmão. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Quando nós vamos aqui para o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, veja comigo aí, Marcos, capítulo 3, a partir do versículo 16, diz assim: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André e Filipe, e Bartolomeu, e Mateus, e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão o Zelote, e Judas Iscariotes, o que o traiu. Veja aqui que Tiago é descrito como filho de Alfeu, né? Nós vamos já de antemão descartar o Tiago, irmão de João, porque esse Tiago foi morto por Herodes. Isso está escrito no capítulo 12 do livro de Atos dos Apóstolos, então não poderia ter sido ele que tenha escrito aquela epístola, né? Então, fica aqui quem? Tiago, filho de Alfeu, né? Veja comigo aqui agora em Lucas, capítulo 6, no versículo 14 diz: Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Veja que nesse texto aqui de Lucas é que nós temos uma clareza de quem escreveu a epístola. Por quê? Aqui diz assim no versículo 16: Judas, filho de Tiago. Repare que lá em Mateus, né? Volta comigo lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 10, a Judas ele é chamado de Lebeu, que é apelidado Tadeu. Já no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, né? Capítulo 3, Judas é chamado apenas de Tadeu. E aqui em Lucas capítulo 6, apenas Judas, com essa observância, essa observação, filho de Tiago. Mas só que, como o Novo Testamento foi escrito originalmente em grego, a palavra aqui não é rios, que é filho, e sim a palavra grega adelphoi, que significa irmão. Então, entendemos aqui
que Judas, ele era o irmão mais novo de Tiago, fazia parte do discipulado de Jesus. Vamos aqui agora para a epístola que escreveu São Judas, né? Ela fica antes de Apocalipse, ela não tem capítulo, só tem versículo. Veja que no versículo primeiro, onde está prefácio e saudação, Judas inicia assim a sua pequena epístola. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Observe que ele faz referência a Tiago, seu irmão mais velho. Por isso que lá, Lucas, no capítulo 6, ele, quando escreveu, ele fez aquela observação de que Judas era filho, ou seja, irmão de Tiago, é o irmão mais novo de Tiago. E aqui Judas, ele corrobora isso, porque quando ele escreve, ele já faz referência de ser servo de Jesus, porque ele era discípulo, e também ele faz uma ressalva de que ele era irmão de Tiago. Então, volta comigo aí para a epístola que escreveu Tiago, né? Repare que a epístola de Tiago, ela tem muitas semelhanças, né, com o Sermão da Montanha. Logo, Tiago aqui é um dos discípulos de Jesus. Não poderia ser o irmão de Jesus por parte de Maria, por quê? Porque dentro do seu ministério, os irmãos de Jesus não criam nele. Eles só passaram a acreditar em Jesus e a reconhecer a messianidade, a divindade de Jesus após a ressurreição de Jesus, né? E isso ocorreu lá quando nós vemos no livro de Atos, no capítulo 1, quando eles todos, após Jesus ascender aos céus, todos descem para o cenáculo e vão para a oração, né? Mas Tiago aqui era um dos discípulos e como há uma semelhança muito grande da sua epístola com fatos que ocorreram lá no Sermão da Montanha, então primeiro, somente alguém que estava presente no local é que pode realmente falar daquilo que ouviu. Logo, se há uma semelhança, né, em toda a sua epístola com o Sermão da Montanha, que Jesus falou, então isso mostra que ele estava presente lá. Aqui não é o irmão de Jesus, por parte de Maria, como muitos afirmam, por conta disso, né? Ele não estava presente, ele não acreditava em Jesus. Após a ressurreição de Jesus, eles acabaram acreditando e Tiago, sim, o irmão de Jesus, foi apenas um pastor da igreja em Jerusalém. Isso quando no capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos, quando há uma discussão sobre um assunto, então o apóstolo Pedro fala, o apóstolo Paulo fala, e aí Tiago, esse sim, o irmão de Jesus, toma a palavra e ratifica, né, o que vai ser realizado ali. Então, veja que apenas isso. E também na Epístola aos Gálatas, quando o apóstolo Paulo faz uma referência de que quando esteve em Jerusalém, ele apenas tinha visto a Tiago, o irmão do Senhor. Apenas isso são os textos do Novo Testamento que apresentam destacadamente Tiago, o irmão de Jesus, um dos irmãos. Mas essa epístola aqui foi escrita por Tiago, que era irmão de Judas, Tadeu, e que escreveu a epístola. Tanto que essa epístola ela trata de uma variedade de temas relacionados à verdadeira vida cristã. Tiago, ele vai exortar os crentes a suportarem com alegria as suas provações, a tirarem proveito delas, exortando-os a resistirem às tentações, a serem praticantes da palavra de Deus e não apenas ouvintes, a demonstrarem uma fé ativa, né? Não apenas uma profissão de fé, mas uma fé ativa, verdadeira. Ele adverte também contra o pecado, ele adverte contra pessoas que falam demais, como a língua indomável. Ele vai orientar sobre a distinguir sobre a sabedoria divina e a sabedoria carnal, a conduta pecaminosa da pessoa, uma vida presunçosa, as riquezas egocêntricas. Tiago ele encerra ressaltando a paciência, a oração e a restauração dos desviados. Então note que em todos esses
esses capítulos aqui, que são 5 capítulos, ele vai destacar o relacionamento entre a verdadeira fé e a vida piedosa, uma fé genuína e uma fé provada. Então, pelo qual todo o sistema aqui ele vai se aproximar totalmente de Deus, todos os seus ensinamentos, como o homem deve aproximar-se de Deus, né? Como deve submeter-se a Deus, né? Por isso que essa epístola, dentro do seu conteúdo, nós podemos destacar isso daqui, que Tiago, então, ele faz referências aos ensinamentos de Jesus, que há uma grande semelhança. Esse Tiago, ele era um dos apóstolos de Jesus, que era irmão de Judas. Então, não foi Tiago, o irmão de Jesus, que escreveu a epístola, e sim Tiago, o apóstolo de Jesus. Que Deus assim vos abençoe.